O copo e a colher estavam sentados lado a lado, em um canto iluminado da cozinha. A luz refletia no vidro do copo, e a colher parecia mais brilhante do que nunca. Eles riam baixo, como se o mundo ao redor não existisse. O copo falava de sonhos, de viagens, de uma vida simples longe de intrigas. Dizia que queria esquecer o passado, deixar as brigas para trás e começar tudo de novo. A colher sorria, tocando levemente na borda dele, com uma voz doce, dizendo que ele era tudo o que ela sempre quis, que nunca o machucaria, que jamais o trairia. Mas, quando o copo virava o rosto, o olhar da colher mudava. Ficava frio, distante, como se estivesse fazendo contas dentro da própria cabeça. A câmera se afastava lentamente e a cozinha ficava mais escura. Na sombra, a batedeira e o liquidificador observavam tudo em silêncio. O liquidificador vibrava tomado por Dio. Ele não aceitava ter perdido a colher. Não aceitava ver os dois felizes. A batedeira, calma e calculista, dizia que aquilo era fácil de resolver, que o copo era ingênuo demais, que bastava plantar uma dúvida, uma imagem, uma prova falsa. Ela falava que, às vezes, uma foto era mais poderosa que 1000 palavras. Ela sugeriu algo pior: contratar alguém. Um objeto bonito, elegante, irresistível. Alguém que se aproximasse do copo, ganhasse sua confiança e, no momento certo, tirasse uma foto comprometedora. O liquidificador aceitou na hora. Ele queria vingança. Queria ver o copo destruído. Em outro canto da cozinha, um novo objeto surgia. Brilhante, elegante, misterioso, ele observava o copo de longe, sorrindo discretamente. Ele gostava de atenção, gostava de ser admirado. A batedeira se aproximou dele e explicou o plano. Prometeu fama, destaque, que todos falariam dele. Disse que ele seria lembrado. O objeto aceitou. Ele queria ser visto. Queria ser desejado enquanto isso em uma prateleira antiga. O prato antigo conversava com a xícara velha. Eles falavam sobre alguém que havia morrido. Um objeto raro, valioso, que tinha deixado uma fortuna enorme. Comentavam que estavam procurando o herdeiro, que ninguém sabia quem era, que a herança era gigantesca. A câmera mostrava a colher ouvindo aquilo de longe. Seus olhos brilhavam, ela já sabia a verdade. Mas ninguém imaginava que ela sabia. De volta ao copo, ele continuava falando de amor. Dizia que queria confiar, que queria acreditar, que queria deixar tudo para trás. A colher respondia com uma voz suave, dizendo que ele era tudo o que ela sempre sonhou. Que nunca o enganaria, que ele podia confiar nela. Mas sua mão tremia levemente. Não de amor, de cálculo. Foi então que o novo objeto se aproximou, fingiu admiração, fingiu curiosidade. Diz que sempre quis conhecer o copo, que ouviu histórias sobre ele, que achava ele incrível. O copo ficou sem graça, riu, agradeceu, sem perceber que aquilo era o começo de uma armadilha. A câmera se aproximava do rosto da colher, que observava tudo de longe, sorrindo de forma quase imperceptível. Como se tudo estivesse exatamente onde ela queria. E naquele momento, uma pergunta ficava no ar. O copo estava prestes a ser traído. Ou ele era apenas uma peça em um jogo muito maior? Mas o que o copo não fazia ideia era que o nome dele estava ligado a uma herança misteriosa que poderia mudar tudo na cozinha para sempre. Enquanto a noite avançava, o copo ficou olhando para o teto da cozinha, pensando na vida, nos erros, nas pessoas que já tinham machucado ele. Ele dizia em voz baixa que tinha medo de amar de novo, mas que queria tentar. A colher se aproximou, disse que entendia, que também tinha medo, que o passado machuca, mas que o amor verdadeiro vale o risco. Ela dizia isso com tanta doçura que qualquer objeto acreditaria, mas, por dentro, ela pensava em números, em vantagens, em oportunidades. Pensava na herança, pensava no futuro. Pensava em como o copo poderia ser útil.
E você que está assistindo essa história, você confiaria na Colher? Você acha que o copo está realmente apaixonado? Ou ele está sendo manipulado? Comenta aí, porque essa história ainda vai ficar muito mais intensa. Naquela mesma noite, uma mensagem misteriosa chegou para a Colher. Uma pista definitiva sobre a herança. Ela olhou para o copo dormindo tranquilo, sorriu e sussurrou para si mesma que tudo estava saindo exatamente como planejado. E o copo continuava sem desconfiar de absolutamente nada.